extremo das profundezas de Deus. Porque quando você medita, a sensação que eu tenho, à medida que você medita nessas profundezas de Deus, você vai chegar em algo muito mais profundo ainda, as insondáveis riquezas de Cristo. Significa que dentro das profundezas de Deus, você tem as insondáveis riquezas de Cristo. Imagine, irmãos, toda a eternidade vai ser isso. Passaremos pela eternidade, meditando, tocando, desfrutando dessas profundezas. Mas existe algo dessas profundezas que Deus já nos deu, já nos revelou pelo seu Espírito. Então você começa a perguntar, Senhor, o que significa isso? Vamos ver o que Paulo nos leva a tocar. Observe bem, eu quero ler os textos para que a gente ganhe tempo e assim eu seja fiel quanto ao horário. Versículo 3 do capítulo 3, ele diz, e por revelação, porque é o Espírito que revela mesmo, me foi dado conhecer, observe essa frase, o mistério. O artigo aqui definido dá significado a esta palavra. Significa que este é um mistério único, é o mistério. Então observe bem, porque dentro deste mistério existem muitas coisas. O mistério da vontade de Deus, o mistério do reino, Cristo, o mistério de Deus, a igreja, o mistério de Cristo, tudo está dentro deste grandioso mistério. Então o artigo aqui é definido, nós não podemos mudar os fatos. Como antes havia escrito resumidamente, pelo que quando ledes podeis conceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Então o mistério de Cristo está dentro deste mistério. Mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, olha a frase, tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito, porque o Espírito é quem revela esses mistérios. Aí ele diz, a saber, que mistério é esse? Que os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aí diz, do qual fui ministro, conforme o dom da graça de Deus que me fora dado, segundo a atuação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar o evangelho das, olha essa frase, mas eu preciso que vocês olhem essa frase, insondáveis riquezas de Cristo. Depois, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, esta é outra frase, a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, o qual criou todas as coisas. Para que, essa outra frase, a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais. E olha o versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, preste atenção. Não dá para a gente entrar em tudo aqui. Mas eu gostaria que você separasse 4 frases aí. A primeira, insondáveis riquezas de Cristo. A segunda, a dispensação do mistério. A tradução dessa palavra é a economia do mistério. A terceira, a multiforme sabedoria de Deus. E a quarta, o eterno propósito. Então nós temos 4 frases. Se você descer mais embaixo aqui, por favor, quero mostrar algo para vocês. Ele diz assim, versículo 18: sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos, primeiro, a largura, comprimento, a profundidade e a altura. Estão vendo essas 4 medidas? Irmãos, ao meu ver, não estou aqui fazendo uma exegese, desconsiderando princípios, mas apenas dando uma impressão. A impressão que eu tenho é que essas 4 frases aqui, as insondáveis riquezas de Cristo, aquilo que você não consegue sondar, aquilo que por mais você mergulhe, que por mais você conheça, que por mais que o Espírito te revele, você não consegue chegar ao fim. Aí depois ele usa uma outra frase, a economia do mistério. A economia deste mistério, os atos governamentais de Deus, suas ações gloriosas segundo o seu glorioso propósito. A economia, a administração de Deus. Deus tem uma economia, Deus tem uma administração, Deus tem um conselho eterno, aonde toda a sua vontade perfeita foi revelada através
desses apóstolos e tem nos dado conhecer por meio do Espírito Santo. Então Deus tem uma economia, Deus tem uma administração, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Aí depois ele vai dizer a multiforme sabedoria. Esta palavra multiforme, a tradução correta dela é múltiplas facetas da sabedoria. Irmãos, eu não tenho tempo para compartilhar isso, mas me permita só esta frase aqui, porque ele diz das múltiplas facetas, múltiplos aspectos da sabedoria de Deus. Eles estão sendo revelados por meio da igreja a principados e potestades. Parafraseando, é como se Paulo dissesse para nós que a igreja está sendo uma grande escola neste mundo. Nós aqui sentados nesta hora, somos uma grande escola onde anjos, bons e maus, estão aprendendo os muitos aspectos da sabedoria de Deus. Até mesmo aqueles anjos que estão em torno do Senhor agora, diante da sua glória, ou adorando, eles não podem conhecer ali. Se eles querem conhecer, eles têm que aprender através da igreja.